Aí, irmão, na boa, cara, quando que você vai abrir seu olho? Quando que você vai realizar, você vai perceber que a máfia que comanda o Corinthians é muito maior do que você imagina. Não é uma coisa de um, dois, três nomes que vem fácil na sua cabeça. O nome de uma chapa, o nome de outra chapa, nome de dirigente, de ex-presidente. Não é assim. Ela é muito maior, ela corrói todas as áreas do clube. Ela apequena o clube a cada ano. Cada ano vai apequenando o clube. E sabe o porquê que isso não muda? Porque não tem reação de parte externa. Ou você é um dos idiotas que ainda acredita que alguém de dentro do Corinthians é realmente do bem, que é realmente o bem do clube. E mesmo se tiver, você acredita que irão aceitar um plano de mudança, de reestruturação? Mudar o estatuto, que é o que é preciso? Não, isso não vai acontecer. O escândalo tá em todo lugar, tá na base, tá em patrocínio, tá em todo lugar, tá no futebol. Porque essas coisas, meus amigos, afetam sim o campo. Elas entram dentro de campo. É jogador que sai, é escândalo, jogador anunciado. Nós vamos falar sobre isso, então eu espero que você acompanhe esse vídeo até o final, porque nós vamos tratar nesse vídeo os escândalos da base, que soma mais de 80 contratações na última gestão do Augusto Melo. Vamos falar aí de jogadores anônimos sendo registrados, nunca jogaram pelo clube e estão lá. Inclusive um caso em particular. Falar do caso Vaidebet também, que está aí, né? Já é o próximo tema, né? O caso Vaidebet e o possível e provável impeachment do nosso presidente. Gente, que rombo que está o Corinthians. O Corinthians é um buraco. É como você está lá na superfície, você entra dentro do Corinthians na parte administrativa, você cai num buraco. Você cai num precipício, você não consegue mais ver a luz que estava lá em cima. Você está num limbo. O Corinthians é um limbo administrativamente falando. Não tem salvador da pátria. O Corinthians se vê sem opções. Essa que é a verdade, a dura realidade. O Corinthians não tem muitas opções se quiser sair deste limbo que está. Só que a questão não depende de quem está lá dentro, né? Porque quem está lá dentro, e eu tenho certeza, está muito satisfeito com a pouca vergonha que é o clube hoje em dia. Muito satisfeito. Ninguém quer mudança e isso não vai mudar. Até um protesto de verdade, um protesto que não seja por ingresso de torcida visitante, um protesto que seja pelos escândalos que ocorrem na administração desse clube tão grande, tão tradicional que é o Corinthians, que se diz ser o time do povo, mas também tem problema com o ingresso. É muito maior do que eu, do que você, do que qualquer um aqui imagina. Só quem tá lá dentro pode contar de verdade como é que é. Mas o que vaza pro mundo afora, isso eu posso trazer pra você. E é o que eu vou fazer hoje. Fala, mosqueteiros e mosqueteiras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Rapaziada, hoje o assunto é sério, não é um simples pós-jogo, não é uma análise de alguma coisa, não é comemorando estreia de treinador, o assunto é sério, é um assunto administrativo, é um assunto de diretoria, um assunto financeiro também, né? Um assunto que não interessa a muitas pessoas. E por isso que o Corinthians é tão corrupto, ele é uma máfia, né? Como a gente conhece hoje. Porque não é uma coisa de curto prazo, então não pense que foi uma coisa assim da noite pro dia. Então foi sendo construída essa corrupção que hoje é o que a gente chama de dirigência do Corinthians, né? Enfim, todos que estão lá dentro do clube. Foi construída ao longo de mais de 15 anos, então já passa até da minha idade. Ao longo desses mais de 15 anos, foi sendo construído e foi sendo deixado, né? Nós, torcedores, deixamos o terreno ali para construir essa casa, né? Que é o Corinthians atualmente, né? Então, desculpa te desapontar, mas a culpa, ela tá em todas as áreas, né? Então, eu vejo que uma das oportunidades de reerguer o Corinthians é com uma reação forte da torcida mesmo, uma reação assim pesada que eu falo mesmo, tá? De mudança, uma mudança objetiva e eficaz, né? Uma mudança completa no clube, no estatuto, como ele é regido. Mas eu acho isso muito difícil de acontecer porque a maioria dos torcedores comuns não quer saber dessa parte, né? É o futebol e só.
Porém, é impossível para quem é mais fanático, tal como eu, tal como você, imagino, que esteja vendo esse vídeo. É muito difícil você olhar para o clube e ver que, apesar de teve bons momentos no futebol aí, né? Mas aí você vai se aprofundando, vai investigando as coisas do clube e você descobre que foi, cara, isso daí eu fiquei muito pistola. Em particular, porque, contar aqui pra vocês, era no dia do Dorival ser anunciado, tá? Não, na verdade era o dia que estavam dizendo que ele seria anunciado. Enfim, eu fiquei de olho e pra ele comandar o Corinthians contra o Flamengo, ele teria que ser anunciado no bid da CBF até 7 da noite. Eu lembro disso claramente. Fui eu no bid, coloquei os dados, né? Então, para ver se o Corinthians tinha registrado tinha registrado alguém, né? Tinha registrado o Dorival. Eis que eu encontro simplesmente um tal de Anthony Gabriel, cuja foto acredito que vocês estejam vendo aí. Você reconhece quem é esse rapaz? Porque assim, eu sinceramente não. A foto dele não é nem uma foto que geralmente a gente vê, né, como jogador, que é anunciado. Parece um adolescente aí, um moleque, né, na verdade é um rapaz. Enfim, tirou uma foto em casa, né, uma fotinha de documento assim 3x4 e é isso. Parece que essa é a foto. Porque parece até que a foto é velha. Cara, é um escândalo. Você sabe quem é esse rapaz? Eu não sei. Eu acredito que nem quem assinou o contrato dele saiba. Inclusive não é uma assinatura, até uma renovação. Isso mesmo, este jovem rapaz aí que a gente nem sabe quem é, teve o seu contrato renovado com o Corinthians, mas ele nunca foi inscrito, muito menos jogou em algumas das competições de base do Timão. Essa é só uma de mais de 80 contratações da base. Cara, isso desde 2024, tá? Desde o início da gestão Augusto Melo. Mais de 80 contratações para a base do Corinthians. Você consegue pensar outro clube que aceitaria isso, que isso não seria investigado, que isso não seria, né, trazido à tona para que pudesse ser evidenciado? Porque para mim é um absurdo, é um escândalo. Como que em um ano você registra mais de 80 contratações só para base? E entendam, gente, não é porque é base que não envolve dinheiro. Então pode botar dinheiro em muitas dessas contratações aí também. Mas não é isso que me pega. Apesar do Corinthians precisar desesperadamente de dinheiro, isso fica para depois, já vou falar sobre. O que me intriga, cara, o que me pega disso não estar sendo investigado é o escândalo que é grande parte desses jogadores nunca terem sequer sido inscritos em uma competição de base para jogarem pelo Corinthians. A gente nem sabe quem é, nem sabe de onde que vem. Só aparece lá com contrato, cara, contrato definitivo. E esse caso do Anthony aí, cara, ele foi renovado. O cara foi renovado, não tem nem foto de jogador, né? Foto de jogador. Mas, enfim, eu espero que vocês entendam o que eu esteja falando assim nesse sentido, né? Mas, cara, o maior absurdo pra mim é isso. O cara nunca foi inscrito numa competição, nunca jogou pelo clube, nunca foi mostrado pelo clube. É quase um laranja, é um fantasma. O cara é um fantasma. E desses 80, deve ter uns 30, 40 fantasmas que nem ele também, tá? Porque esse foi um caso recente, talvez o mais recente das contratações da base. Porque foi agora há pouco mesmo, tá? Foi de verdade bem agora há pouco. Mas tiveram muitas outras contratações suspeitas. Esses rumores, se você pesquisar, você encontra vários outros resultados de contratações suspeitas. E a contratação não precisa ser necessariamente suspeita. Não nesse caso, quando você já traz 27 no começo de ano. Já foram 27 contratações para base nesse ano, gente. Isso é uma informação desatualizada, deve passar de 30 agora. Fora 50 do ano passado. Gente, isso é um escândalo. E isso é da base. Então, para quem acha que escândalo administrativo, má gestão não afeta o campo, afeta. Porque essa é a base, essa é o lar das promessas, né? A casa das promessas do Corinthians. De um investimento para o futuro, para virar jogador profissional.
Assim, é repugnante ter que falar isso aqui pra vocês, que diversas contratações das mais de 80 em um ano, a maioria deve ser fantasma, cara, nunca deve ter nem estreado pelo clube, e uns casos piores, até como o do Anthony Gabriel, nunca foi nem sequer inscrito. Isso foi só da base, tá? Isso foi só da base. Então, já bota ali. Já se tiver uma parede, rapaz, sua parede tem que ser grande, hein? Aquelas paredes de investigação, cara, que você pega vários alfinetes, aí pega a linha, né? Pega a lã, vai ligando aqui, aqui, aqui. Cara, faz várias ligações, filme de detetive. Pra você fazer isso com todos os corruptos do Corinthians, todos envolvidos nessa máfia, rapaz, a sua parede tem que ser enorme, cara, porque é difícil. Isso foi só da base. Isso aí já envolve todos os 80 para mais, né, de contratações. Diretor de base, Augusto Melo, né, também no escândalo da base, porque, enfim, ele é o presidente do clube, né, não é só do profissional. Orlando Ribeiro, né, que era o técnico da base, agora é interino e agora vai voltar para a base, né, acredito eu. Não deveria, né. Enfim, gente, é verdade, esqueci. Vi durante uma pesquisa, né, para gravar esse vídeo, filho de executivo da base, cara, teve contrato assinado com o Corinthians. Muito estranho, cara, muito estranho. Muitas mordomias, muitas regalias. Parece que o Augusto Melo, ele corre de algum risco real. E já vamos falar sobre o Augusto Melo, que é o atual presidente do Corinthians. Então, antes que me taxem de amigo de Duílio, de André Sanches, de RT, cara, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, porque eu vou infartar se você fizer isso aqui. Meu coração é jovem, não vou aguentar. Gente, não é sobre... Isso daí é muito tenso, cara, porque não é só sobre o Corinthians nessa discussão. Se você não gosta desse, você é desse. Se você não gosta desse, você é desse. Não é assim. Não são dois polos apenas, gente. Não é dois extremos. Então, desculpa, rapaziada, mas eu tinha que gravar um vídeo sobre esses escândalos. Eu espero que dê bom em views, mas eu sinceramente acredito que não, porque é um escândalo muito grande e ninguém deve estar interessado nisso, mas você que estiver vendo esse vídeo até aqui, muito obrigado, porque você é uma das poucas pessoas interessadas em mudar esse clube de verdade. Agora vamos lá. Caso Vaidbet. Vocês me perdoem aqui, vou abrir uma colinha. Caso da Vaidbet, todo mundo lembra, né? Maior patrocínio do Brasil, seriam 360 milhões, né? Ao longo de 3 anos, 360 milhões de reais. Porém, no mesmo ano, né, de 2024, tivemos o contrato com essa patrocinadora, essa Bet, rompida, por suposto envolvimento de uma empresa laranja, de laranjas na negociação entre Vaidbet e Corinthians. Enfim, quando isso sai, começo de gestão, né, inclusive eu até, enfim, acho que a maioria sai em defesa de Augusto Melo, enfim, tenta defender, né, o novo comandante, porque, né, já começar a queimada é tenso. Porém, ao longo dos tempos, cara, ao longo dos meses, hoje aqui, 1º de maio, quando eu gravo isso, fica evidente que tem sim um envolvimento forte de Augusto Melo, teve sim laranja, e é uma coisa muito absurda, cara, porque aqui, cara, aparentemente, rede social media design limitada, cara, é do ChatGPT, então não vou confirmar nada com vocês, mas ele pegou de várias fontes aqui. Então, essa empresa, ela era pertencente a Alex Cassundé. Quem é esse cara? Ele era um ex-integrante da equipe de comunicação de Augusto Melo. Então, você vai ligando os pontos, cara, são pessoas que não deveriam ser tão influentes no Corinthians. Pessoas secundárias, terciárias, que não deveriam ter esse poder, né, de fazer o presidente, enfim, fazer favores, mordomias. Por exemplo, o filho do executivo aí de base, né, que foi inscrito, né, aparentemente uma mordomia, né, fazer um favor aqui pra você, seu filho agora é do Corinthians, tá jogando no Corinthians, agora por favor. Então, é muito triste isso, porque é uma máfia. Gente, isso aqui vai muito além de qualquer coisa, tá? Vai muito além de somente RT, de chapa do Augusto Melo, de Vaidbet, vai muito além, tá? Essa empresa, ela atuou como intermediária, então era uma intermediária que era considerada laranja, né? O escândalo todo é em volta disso, e ela recebia comissões mensais de 700 mil.
A dívida do clube até esse momento era de 1,8 bilhões, eu acredito. Talvez já fosse 2. 2 bilhões de dívida, a gente arredonda sempre pra cima, né? Porque agora aparentemente são 3 bilhões de dívida, caras. Eu acho que é uma dívida impagável. Eu não vejo um clube no Brasil, qualquer clube do Brasil, se aparecesse assim, pá, você deve 3 bilhões agora, tá? Nem Flamengo, nem Palmeiras, eu acho que conseguiriam se reestruturar, assim, conseguiriam pagar essa dívida. Não em pouco tempo, isso é certeza, isso é fato. Demoraria uns 10 anos no mínimo, porque 3 bilhões não são 300 milhões. Cara, 3 bilhões é uma dívida assim que eu vejo como impagável para qualquer clube. Claro, do Brasil, né? Porque 3 bilhões de reais, clubes do exterior é outra coisa, outra história. Mas qualquer clube, cara, devendo 3 bilhões da sua moeda local, gente, desculpa, só se a inflação for muito alta e 3 bilhões for um valor muito baixo no país. Com uma moeda, você ali, essa moeda é de 3 bilhões, aí você paga a dívida do clube, porque para mim é inacreditável que chegue ao ponto de 3 bilhões e mais inacreditável ainda que alguém consiga pagar. Alguma instituição esportiva consiga pagar. Me desculpa, mas eu acho impossível, acho difícil demais até com SAF, tá? Que vamos falar também sobre SAF, mas continuando sobre Augusto Melo. Bom, desses 700 mil, aparentemente uma parte seria direcionada para Nelway Soluções Integradas, que é uma empresa de uma tal de Edna Oliveira dos Santos. É uma mulher de origem humilde que desconhecia sequer a participação dela nesse rolo inteiro. Então, provavelmente, usaram o nome da Edna, dessa tal de Edna, como laranja também. Então, você vê, cara, são muitos nomes, muitas peças, cara, nesse quebra-cabeça. É um quebra-cabeça enorme, cara. Não são poucas peças, não são peças simples de se conectarem uma a outra. Então, eu falo pra vocês, é muito maior que tudo. Sobre o Augusto Melo, né, envolvimento do Augusto Melo, como é de praxe, né, quando você é acusado de um crime, você primeiramente nega, mesmo sendo culpado. Foi o que ele fez, né, se negou por bastante tempo. Depois, isso que é o frustrante, cara, porque ele mudou, né, porque tudo bem, você nunca vai começar uma investigação falando, fui eu mesmo, sou culpado. Você vai ser inocente. Depois, né, aí que vem, você dá a sua versão do negócio, dá depoimento. E o Augusto Melo, ele mudou, né, questão de valores. Ele admitiu primeiro, né, depois de negar, ele falou que, beleza, tinha uma comissão de 7% para a intermediária. E ele alegou que a proposta inicial era de 20%. Deixa eu ver se tem alguma coisa que interessa aqui. Tá, Armando Mendonça, já bota mais um nome aí, que era vice-presidente. Ele afirmou que ele alertou sim o Augusto Melo sobre esses repasses, nessas quantias suspeitas aí, né, repassadas a diversos nomes suspeitos, estranhos. Enfim, ele recomendou, cara, para com isso aí, vamos parar de pagar, né, suspende isso, vamos tomar conta disso aí, mas vamos investigar, né. Mas você acha? Então, enfim, resumindo, depois disso, né, esse daí é o inicial do escândalo, foi coletado de depoimentos, né, por parte da Polícia Civil. Augusto Melo foi, depois também, disse que era inocente, porém, não adiantou, né, tenho até outros nomes aqui, né, nomes como Marcelo Mariano foi citado também, mas, cara, eu nem vou terminar de ler a colinha aqui do ChatGPT, porque ele basicamente fala que, então, esse escândalo resultou na saída de diversas pessoas, né, de diretor de futebol, diretor de jurídico, superintendente de marketing. Cara, falando em saída de membros da diretoria, Fred Luz saiu, era envolvido com a parte financeira do clube, né, do Corinthians, disse que o seu plano de gestão não foi seguido, não foi abraçado, né, pelo Augusto Melo, pela sua trupe, e aparentemente era um plano para, enfim, focar em cortar, né, uma parte da dívida do Corinthians, né, diminuí-la. Porém, a gente sabe que isso é muito difícil e eu acredito que não vai acontecer nunca, tá? Nunca mesmo. É isso. E, enfim, rescindiram o contrato, né? Vaidebet e Corinthians rescindiram. Porém, o que leva ao próximo tópico é que toda essa investigação
levou ao quê? Ao processo de impeachment de Augusto Melo, que vem desde o ano passado, tá? Essa ladainha aí, de impeachment Augusto Melo ou não. Enfim, tivemos o escândalo aí do Romeu Tuma Júnior, né? Que, enfim, defendemos o Augusto Melo, da figura de Romeu Tuma Júnior. Ele estava se mostrando muito contra o Augusto Melo. Enfim, já estava ali tratando como se fosse certo, né, a culpa de Augusto Melo. Porém, enfim, nós fomos defendendo Augusto, nós fomos retraindo o Romeu Tuma Júnior, né? Ele foi até afastado do cargo, acredito que ainda está. Talvez ele esteja certo sobre Augusto, hein? Porque eu realmente acho que o Augusto Melo seja culpado. Não vejo por que alguém mudar a versão de depoimento, né? Não ter uma concordância entre a parte da Vaidbet, a parte da intermediária e a parte da diretoria, né? Do Augusto Melo em si. Muito estranho, é contratação de base. Já falamos da base e do caso Vaidbet. Gente, 2 vergonhas. Vergonhas demais. E a terceira vergonha agora sobre o processo de impeachment. Enfim, desde o ano passado, né, o fim do ano passado, vem sendo votado, vem sendo solicitado, né, a votação para o impeachment de Augusto Melo. Primeiro foi uma votação para ver se era admissível condenar ele, né, uma segunda votação, né, a primeira é para ver se realmente dá para votar para ele ser impeachmentado. Resultado foi positivo e aí, enfim, teve escândalo de liminar, né, então votações foram suspensas umas 2, 3 vezes, agora vai voltar, não vai voltar. Gente, é um escândalo. E aí a questão da base também volta nesse quesito, porque conforme vai escalando, né, a possibilidade do impeachment de Augusto Melo ser aprovado, foram sendo expostas, né, esses casos de contratações suspeitas, renovações suspeitas, cargos, né, demissões, inclusive a demissão de nomes como Fred Luz, demissões suspeitas também, tudo muito suspeito. Aparentemente o Augusto Melo está tentando livrar o seu da reta, favorecendo pessoas adversárias, né? Já que agora ele não tem o apoio nem de quem o apoiou durante a sua candidatura. Então a situação é muito tensa, muito triste para o lado de Augusto Melo, que deve sim ser impeachmentado. E isso leva de novo a uma questão de dentro de campo, porque, por exemplo, o Memphis Depay, desde o ano passado, vem sendo dito: Memphis Depay pode sair do Corinthians caso Augusto Melo seja indiciado, seja impeachmentado. E eu realmente acredito que, se isso acontecer, o Memphis Depay vai embora mesmo. Então, mais uma vez, as questões administrativas impactam dentro do clube. Gente, é um golpe, é um golpe maior do que qualquer um que você pode fazer no GTA, que você pode fazer até na vida real. Nenhum banco que você assalte vai ser um roubo tão grande quanto o que acontece no Corinthians há mais de 15 anos. E isso não vai mudar. Não vai mudar enquanto a torcida, toda a torcida, a grande maioria, a esmagadora maioria, se unir, cara. Por mim tinha que invadir lá. Irmão, provavelmente teria que ser, né? Na força mesmo, cara. Exigir uma mudança, fazer a mudança acontecer, mudar esse estatuto, porque se não quer SAF, beleza, agora você tem culhão, você tem disposição para fazer isso? A boa parte eu acho que não. Então, se você não quer a SAF, você tem que fazer uma mudança efetiva e objetiva acontecer por parte do clube, né, de dentro do clube. Mas com as peças que estão lá, você acha que isso é possível? Eu já desisti dessa hipótese. Eu acho que é impossível, porque nem se tiver uma boa alma de dentro do Corinthians, não vai conseguir ascender o poder. De forma alguma, rapaziada, não vai. E se conseguir o poder, não vai se manter inincorrupto até o final. Não vai. A gente viu o nome como Augusto Melo, né? A gente pensou, nossa, cara, André Negão é ligado à renovação e transparência, tudo menos a renovação e transparência. Vamos no Augusto Melo. Demos uma força tremenda no Augusto Melo. E agora estamos quebrando a cara, aparentemente, tá? Então, muito cuidado, gente. Minha lição, não confie em ninguém de dentro do Corinthians, porque ninguém ali realmente é salvador, tá? Ninguém ali tá inincorrupto. Todo mundo ali vai ser vítima dessa corrupção cedo ou tarde, tá? Porque ela é de todas as áreas, dos dois lados, da renovação e transparência, do lado do Augusto Melo, que era para ser o salvador, né? Era para ser o diferente.
mas as coisas caminham para uma piora. O passivo do clube aumentou em 829 milhões, basicamente. E, enfim, a dívida aumentou só em 300, né? Só isso daí. Tem clube que deve 300 milhões inteiro. A dívida do Corinthians aumentou 300. Agora é quase 2 bilhões e meio, contando o passivo, né, que foi a notícia veiculada, né, de primeira. A dívida iria para 3 bilhões e ao fim de 2025 eu acredito que chegue sim a 3 bilhões se as coisas não mudarem até o final do ano, tá? Então, o cenário é horrível, o cenário é obscuro demais pro Corinthians. Então, rapaziada, no meio de tantas trevas, né, desse vídeo aí, que vai ficar grande, peço desculpas por isso, vocês estão vendo aí nos cantos das suas telas uma barrinha do LivePix para um microfone, tá? Um microfone Fifine K688, tá? Ele custa R$370, é da Amazon, né? Por isso que tá esse valor. Peguei certinho, assim, da Amazon, você pode conferir. Esse microfone é top, rapaziada, e eu queria ele por quê? Porque, se você não sabe, é tudo do meu fone, né? O áudio dos vídeos. Porém, eu quero começar a fazer lives, enfim, para melhorar o áudio em si, né? No geral. Quando tem mais de um áudio, né, ou seja, 2 para mais, então se eu tô fazendo react, se eu tô jogando um jogo, né, que sai som, né, obviamente, ele sai aqui e aqui. Então, ou minha voz não sai, ou minha voz duplica, ou a voz do jogo não sai, ou a voz do jogo duplica. Então, peço perdão por ter que estar pedindo isso, mas se você quiser contribuir, se você puder e quiser contribuir para essa meta, tem um QR Code aqui na sua tela. Você pode contribuir com o canal. Enfim, é isso, só isso de jabá mesmo. E o tradicional, né? Se você estiver gostando do canal, gostar do conteúdo, se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho, falou? Obrigado pela força, tamo junto, é nóis. Mas vamos lá. Mas bom, rapaziada, agora por último, para esse vídeo não ficar mais enorme do que ele já está, vamos lá, vou falar a minha opinião sobre tudo isso, né, resumidamente, se eu acho que tem salvação pro Corinthians e qual é essa salvação. Vamos lá, eu acho que assim, é um escândalo, tudo que foi falado nesse vídeo é um escândalo, parece muito uma manipulação, uma movimentação do Augusto Melo para se safar do impeachment causado, né, todo esse processo de impeachment causado pelo caso Vaidbet. Então, muito preocupante tudo isso que está acontecendo na diretoria do Corinthians, não é de hoje. Nesse vídeo eu nem falei da RT, né, em si, mas enfim, eles foram os responsáveis por nós chegarmos a 2 bilhões em dívidas, tá? Eles foram os responsáveis, então, a Mário Gobi, André Sanches, Duílio Monteiro Alves, esses 3 nomes já são responsáveis por grande parte da destruição do Corinthians em todos os aspectos de diretoria e de administração, tá? De má gestão, de uma gestão incompetente, né? Que tudo começou com a RT. Começou, porém, se expandiu tanto que agora tá em todos os lugares. Não acreditem nos falsos profetas que vão se dizer salvadores, porque a palavra deles é mentirosa, a palavra deles não salva, a palavra deles destrói, e eles provavelmente só vão se alimentar de todo esse ódio que a gente tinha pela RT, e enfim, eles vão se alimentar disso, mas enfim, eles também vão estar ajudando esse outro lado, né? Então, todo mundo pra mim ali é corrupto, tá, rapaziada? Não jogo um verde ali pra ninguém, cara. Não vou safar ninguém dessa. Acho que todo mundo é corrupto. Os menos corruptos, né, os menos errados, saíram pelas mãos dos mais errados, porque, enfim, não gostariam, né, de uma mínima mudança, né, de uma mínima perspectiva de melhora, de salvação desse clube, porque é muito difícil você encontrar uma luz no fim do túnel. Eu entendo quem não encontra, tá? Quem vê é só uma questão de tempo até dar tudo errado. Mas, um escândalo da base, cara, jogador que nunca nem sequer foi inscrito em competição, gente, isso daí, cara, beirou ridículo. O caso da Vaidbet, até rival já tá bem entendido do assunto, então nem vou falar nada, né, todo mundo já sabe o que aconteceu, basicamente. Acredito sim que Augusto Melo é culpado, com dor no coração falo, porque apesar de tudo é o presidente do clube, né, ele é a autoridade máxima, deveria ser, e está envolvido nesse escândalo de corrupção. Acredito que ele talvez se viu muito pressionado, deixou toda o pingo de honestidade que ele poderia ter, né, o pingo de gestão confiável, uma gestão justa, minimamente razoável, depois de
tantos anos de sofrimento com a renovação e transparência e aparece mais do mesmo. Mais do mesmo, eu acho que vai ser sempre assim, pelo menos com as pessoas que lá habitam. Não vejo perspectiva de melhora se continuar do jeito que tá. Pra mim, o Corinthians ainda tem salvação sim, apesar de tudo, é o meu clube do coração, não posso acreditar que vai dar tudo errado. Então, só que é o seguinte, são medidas drásticas. Ou vira SAF, que muita gente é contra porque é time do povo, esse papo aí. Mas, gente, o time do povo também tem contas a pagar. O time do povo também tem contas, também tem entrada e saída de dinheiro, também tem fluxo de grana entrando e saindo, também tem administração incompetente, não depende só dos torcedores, não depende só de títulos, não depende só de futebol jogado, não é. Tudo começa com dinheiro, com administração, com gestão. Então, ou entra lá e faz um quebra-pau pra mudar tudo, fazer tipo que fizeram ali no Flamengo, só que lá foi civilizado, né, porque tinham conselheiros, né, nossa, conselheiros vitalícios, dá um vídeo de 1 hora falando de conselheiro vitalício aqui do Corinthians, porque eles são muito dos males, tá? Muito dos causadores do mal. Porque o que acontece? A renovação e transparência foi dando o título de conselheiro vitalício pra gente amiguinha, né? Pra gente corrupta ali, aliada. E aí, conselheiro vitalício? Vitalício, né? Você percebe, né? Então é pra sempre, não tem o que fazer. É só mudando o estatuto. Só que quem que muda o estatuto do clube? Os conselheiros vitalícios. Ou seja, zero mudança. Esquece, isso não vai acontecer, uma melhora do Corinthians nunca vai vir de conselheiros vitalícios pra mim, já é uma máfia ali, já é o escambau, o cara já tá tudo ferrado, enfim, não confie em nenhum conselheiro vitalício, cara, já, pra mim isso daí já acabou, já é uma área detonada do clube, ou vira SAF, né, a gente concorda com uma unidade, a torcida vira uma unidade, concorda que é o melhor pro clube, vira SAF, porque com certeza deve ter gente querendo comprar o Corinthians, só que vai até um certo ponto, porque nenhum bilionário vai querer comprar, ter esse trabalho, né, de comprar e de administrar um clube com mais de 3 bilhões em dívidas, que é o caminho que o Corinthians está tomando. Então, agora já é bem difícil ter alguém querendo, porque a dívida está em aproximadamente 2 bilhões e meio. Já é um pouquinho mais difícil, né? É muito mais fácil querer comprar outros, né, que devem no máximo ali 1 bilhão, bem mais simples mesmo, assim, de verdade, do que querer comprar um clube que, apesar de toda a sua grandeza, né, que no caso é o Corinthians, né, mas porém, apesar de tudo, né, apesar de ter rentabilidade, ter uma boa faturação, uma boa renda, deve 2 bilhões e meio. É assim, uma coisa muito grande que nem todo mundo está disposto a assumir, mesmo tendo a grana. Então, agora ainda é possível, talvez não provável, mas ainda é possível que esse salvador aí que compre o Corinthians e faça uma administração legal exista. É difícil, mas vamos crer que sim. Então, ou a gente se une, comanda assim essa mudança no clube para virar SAF, né, encontra um comprador, porque a gente sabe que a SAF tem que ter aprovação da torcida também. E aí a própria diretoria, né, que nem aconteceu no Fluminense, abriram votação, né, para ver se apoiavam a SAF ou não, ali a torcida, mas eu acredito que é muito difícil fazerem isso aqui no Corinthians, tá, porque isso significa basicamente o fim de toda essa estrutura mafiosa, essa corporação aí de máfia italiana ou russa, né, não sei qual que você prefere, que comanda o Corinthians. Então isso daí seria uma ruptura muito grande, então ninguém vai fazer isso, ninguém vai tomar esse passo. Então, ou virar SAF com a organização da torcida já, com esse ato da torcida que vai fazer o escambau pra mudar, ou faz o escambau pra, tipo, continuar, né, porque tem gente que fala que o Corinthians é o time do povo e nunca será comprado por ninguém. Ninguém é digno de ser dono do Corinthians porque o dono do Corinthians é o povo. Isso é muito lindo, mas, gente, vamos olhar pra parte administrativa, pra parte de gestão do clube, que esse vídeo sirva de lição. Vamos olhar. Repensa a sua opinião. Inclusive, deixa aí nos comentários, você acha que vira SAF ou mantém do jeito que tá? Se for pra manter do jeito que tá, como você faria pra melhorar a situação? E aí, se não for fazer a SAF, beleza, vai ter esse ato da torcida também. Vocês percebem que a torcida ela é muito importante, porque eu acredito que ela é a força movedora que pode acabar com a corrupção do Corinthians. Ela é que pode motivar uma mudança de verdade, né? Então, se une pra virar SAF,
ou se une para mandar todo mundo embora e fazer um novo estatuto, um novo conselho, enfim, mudar tudo, toda a administração do Corinthians, cara, para fazer uma administração competente. Eu acho mais simples o caso da SAF. Talvez, apesar do orgulho, né, eu também não quero, né, porque o Corinthians é o time do povo, vocês podem estar vendo aqui no pôster, é o time do povo. Mas talvez a única solução para não cairmos num limbo de falência, estamos falando de falência com todas as letras maiúsculas, falência, minha gente, talvez tenhamos que aceitar o orgulho e alguém comprar e ser o dono do Corinthians. Contanto que faça uma gestão competente, uma boa administração, eu engulo o meu orgulho e concordo. Eu faria esse acordo. Você faria esse acordo? Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Se não, a torcida teria que se organizar para mandar todo mundo de lá de dentro do clube embora, né? Então, bem difícil e improvável também. Sem sofrer represálias, então, de militar mesmo, eu falo, rapaz, impossível. Então, pra mim é isso, cara. Infelizmente, acho que a solução mais fácil pro Corinthians é a SAF, e ela ainda é muito difícil pra ter alguém querendo comprar o Corinthians, algum grupo, né, até. Muito difícil, rapaziada, porque, assim, tem que mudar muita coisa, a dívida é muito grande, tem muitos escândalos em todas as áreas do clube, então é complicado, mas eu espero que a gente possa sair dessa lambança, dessa imundice que está o clube agora. Então diz aí toda a sua opinião sobre esses escândalos relatados no vídeo, o que você faria para mudar o Corinthians? Você concorda com a SAF ou não? Você acha que tem que manter do jeito que tá, porém, enfim, mudar, né? Como está, mas do jeito que está, né, enfim, ter um presidente, um poder maior do povo, digamos assim. Diz aí nos comentários tudo que você achar do vídeo, pode dizer aí nos comentários, pode ser fã, pode ser hater, pode concordar, pode discordar de mim, mas deixa a sua opinião aí, a seção de comentários é de vocês. Mais uma vez, quem puder, rapaziada, contribua com o LivePix aqui do canal, quem puder, quem quiser, tá, dar essa força pra gente aí, pra eu conseguir um microfone. E bom, rapaziada, além disso, é o mais importante, né, quem não pode contribuir financeiramente, ou não quer também, se você puder se inscrever e deixar o seu like, pra mim já tá ótimo. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, infelizmente mais sério, né, mas eu via ele como necessário, enfim, o que me motivou foi esse caso do Anthony Gabriel aí da base mesmo, cara. Eu já tinha visto isso, mas um grande amigo meu me mandou, né, me deu a sugestão de fazer um vídeo sobre isso aí, e eu aproveitei para fazer um compilado, assim, de todas as principais situações dos escândalos recentes do Corinthians, né, e isso são só os recentes, rapaziada. Se eu fosse pegar desde lá 2007, 2008, desde o início da renovação e transparência no poder, cara, isso daí não é nenhum documentário, é um grande documentário, tá? Seria um enorme documentário, que ninguém teria paciência de assistir, tal como eu acho que não vão ter pra assistir esse vídeo aí de uns 35 minutos, aqui deu uns 40, né, no bruto, vamos ver quanto é que vai ficar. Bom, se vocês gostaram desse formato de vídeo, comentem aí. Enfim, rapaziada, obrigado pelo apoio de sempre. Eu espero que o time do povo se reerga e volte a ser um Megazord que sempre foi, né? E sempre será. Porém, está ofuscado, né? Está nas sombras por 16 ou 17. Vamos jogar 18 que é mais seguro, né? É um ser humano adulto já, de 18 anos. Se fosse uma pessoa, todo o mal que acontece no Corinthians, essa pessoa teria 18 anos já, então, pensa, né, já seria um adulto quase que totalmente formado já, né. Então, a situação é muito tensa, rapaziada, tem que ser medidas drásticas pra mudar. Diz aí o que você acha, dê esse apoio aí se você quiser, se você puder. Tamo junto, rapaziada, é nóis, cara. Obrigado pelo apoio nos últimos vídeos, e é isso. Vai Corinthians e falou.